E a trajetória com o Gesiel Figueiredo e com o João Marcelino, posterior a isso? Tá. Como que aconteceu com o Gesiel? Eu estava recém-chegada em Natal, para você ter ideia, eu vim morar em janeiro, eu vi isso em março. Né? Recém-chegada, eu não tinha amizade com ninguém, não tinha nada, conhecimento nenhum. E a primeira coisa que eu me deparo é com essa coisa nova na minha vida. O que é que eu fiz? Nessa época, eu ainda tocava na banda de música de Acari, porque eu não conseguia me desvencilhar. Eu tinha um instrumento que era da banda, e todo final de semana eu ia para Acari, porque eu tinha ensaio na sexta de noite, saía da escola já cedo, na sexta de noite já para ter ensaio na banda, e às vezes tinha no sábado também. Não conseguia largar. O que é que eu fiz? Eu fui para os jornais na época dos classificados. Eu disse, os classificados antigamente tinha tudo, né? Emprego, tudo era nos classificados. Ver se tinha algum curso de teatro. Pois não é que eu achei? Achei um curso de Gesiel Figueiredo, que eu também não conhecia, não sabia nada. Era assim, a leiga da leiga caindo no... Eu vi que tinha um curso gratuito do SESI, no SESI da Mor Gouveia, na nossa Mor Gouveia aqui em Natal, Sim. Nos sábados. Gratuito. Isso é muito importante, porque eu não tinha dinheiro para pagar curso de teatro, que nesse povo tem. Mas um ticket ir de volta uma vez por semana, dava certo. E foi isso que eu fiz. Falei com minha mãe. Minha mãe disse, tudo bem, pegava o 30, o 31, que eu morava em Neópolis na época. E aí comecei o curso com o Gesiel. O curso com o Gesiel já era a montagem do espetáculo. Não tinha essa coisa de oficina, que eu só fui descobrir isso depois também, porque tudo era iniciando. E aí era a montagem. Muito legal esse projeto. Era a montagem do espetáculo. Ele já tinha figurino, ele já tinha tudo. Ele só mudava as turmas. Ele montava essas peças infantis. A gente passava um tempo montando. Aí a gente estreava no Teatro Sandoval Vanderlei, onde eu estreiei. Eu tenho essa foto no Sandoval Vanderlei como a Fadinha Fauna. E a gente fazia uma temporada de um mês, toda quarta-feira. Isso é lindo. Se Natal tivesse isso hoje. Para as crianças de escolas públicas que iam nos assistir, que o próprio SESI levava com os ônibus organizados, tudo direitinho. E eles iam assistir a gente lá. Inclusive, eles entravam até pela escola Ari Parreira. Não, João Tiburcio, que é colado lá com o Sandoval Vanderlei. Lembro demais a cena das crianças entrando para assistir. Por que isso foi importante? Porque não era só uma apresentação, deu a ideia de temporada, aquela sensação com as crianças. Só que eu vou confessar uma coisa para você. Tinha uma coisa no teatro da mulher lá, da Maria do Céu Guerra, uma mágica que tinha lá, que eu não encontrei em Gesiel. Era uma peça infantil, e eu fiquei com aquilo me intrigando, porque eu queria fazer, era aquele teatro lá, que eu não sabia nem como que se fazia aquilo. Tive que parar o processo com o Gesiel também, porque entrei no processo de pré-vestibular e tinha que trabalhar. Eu trabalhava para pagar a minha escola. Eu era secretária de uma revista aqui em Natal, a RN Econômica. Então, aquela coisa, tendo que trabalhar um turno para pagar a escola, estudando curso pré-vestibular, larguei, tentando jornalismo. Aí, quando eu termino o curso de jornalismo, o meu professor maravilhoso acabou de entrar. Esse professor, Nath, te amo, meu professor de história. Anos depois, encontra essa criatura como colega de jornalismo. Natson Gutenberg? Sim, Gutenberg. Meu Deus. Foi meu professor também. Como não amar história sendo aluno desse homem? Maravilhoso, maravilhoso. Natson, saudade, meu amor, te amo. Muito importante você na minha vida, acredite. Muito grata a você como meu professor. O teatro é um dos temas. Eu já falava em teatro quando eu era aluna dele, ele sabe disso. Enfim, mas era nessa época que eu trabalhava, que eu tinha que estudar, pagar a escola e tudo. Aí, eu depois, já tendo entrado na faculdade, no iniciozinho que eu entrei para artes cênicas, porque eu passei só na segunda opção e também era uma opção, e eu não conhecia ninguém, era uma forma de conhecer o povo da cidade. Aí eu faço uma oficina com o João Marcelino. Aí quando eu faço a oficina com o João Marcelino, eu falei, e conheci o grupo Estandarte de Teatro. Isso foi muito importante. No meu primeiro ano de faculdade, em 1995, eu começo a estudar com Jonas Salles, que era um dos atores do Estandarte. Hoje ele é professor da UNB, de teatro. Professor da UNB. Eu fui colega de Jonas Salles aqui no SEI Romualdo, ele é professor de artes. É maravilhoso. Maravilhoso, meu amigo até hoje. Foi a pessoa que, de certa forma, me apresentou a esse mundo do teatro que eu conheço hoje. Essas pessoas, que são as mesmas pessoas que são meus companheiros até hoje. E aí, Jonas
comecei a estudar com o Jonas, e Jonas me apresentou o teatro natalense, de fato, assim, João Marcelino. Aí eu conheci o Estandarte, me apaixonei pelo Estandarte, pelo Teatro de Rua do Estandarte, que era o grupo de João, ou de Jonas, de Lenilton, que é um grupo parceiro meu até hoje. E aí conheci João Marcelino, que era o diretor do Estandarte. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, isso tá mais próximo do que eu vi lá da mulher fazer. E a partir daí, aí fui atrás de oficinas, e aí me meti. Depois eu não fui selecionada para o Grupo Tambor, que era o grupo que João tinha. Minha prima Nara foi, mas eu não fui. Aí passou-se um ano, eles montaram uma peça e eu não saía do canto. Aí eu falei, Nara, será que seu diretor não deixa eu assistir um ensaio de vocês? Eu tinha entendido que eu tinha pedido para ir todo dia. Eles tinham entendido no grupo que eu tinha pedido para ir uma noite. Acontece que eu fui uma noite, fui duas, fui três, fui quatro. João fala hoje que eu disse, meu Deus, essa menina de novo aqui. E eu lá, parada. Até quando eu fui uns 2 meses e meio, juro a vocês, sem noção e com muita vontade de fazer. 2 meses e meio, indo para um ensaio dessas pessoas todos os dias, ficar sentada sem dizer uma palavra e ir embora para casa. Com o tempo ele falou, amanhã traga sua roupa de trabalho. Roupa de trabalho pra gente é roupa velha, que a gente possa ir pro chão, essas coisas. Pense na alegria. Aí, tava lá fazendo já tava no grupo, pelo menos, fazendo as coisas, né, que eles faziam, mas não nas peças. Aí uma atriz teve que viajar, um problema com a família dela, ela era de São Paulo, Marta Dantas. E aí precisava de uma atriz para substituir Marta. Eu já tava lá, né? Nesse tempo já fazia uns 5 meses que eu ia todo dia. Que eu tava todo dia. Só acompanhando. Já sabia as falas todas, né? Não, tudo. Aí me botaram pra dentro, foi assim mesmo. E aí eu estreiei no Festival de Campina Grande, substituindo Marta Dantas no Grupo Tambor. Aí a partir daí eles me aceitaram, fizeram o convite para eu ser estagiária. Era muito lindo esse processo, porque eu falo muito, né, gente? É porque é muita história mesmo. A sua velhinha tem muita coisa para contar. Tá ótimo ouvir você, tá ótimo. Pode falar. O que foi muito importante no Grupo Tambor. Primeiro eu entendi que o teatro nordestino, ele acontece dentro dos coletivos, dos grupos de teatro. Ele resiste dentro dos grupos, em sua maioria. Por quê? Porque a gente não tem uma produção produção, como que eu quero dizer, um mercado, como Rio de Janeiro e São Paulo. Então, muitas vezes não tem como pagar. Não tem, então, é se agrupando. Os que amam o teatro se agrupam e fazem e resistem. Esse grupo foi a minha grande escola, porque a gente trabalhava diariamente, volta à questão da disciplina. Ela é muito importante na nossa formação artística. Por isso que eu volto à disciplina da banda de música, que eu digo que a banda de música me deu essa noção de que a gente precisa de disciplina, precisa estudar em casa, precisa ir para o ensaio, disciplina. E no tambor não foi diferente, e no teatro não deve ser diferente. Então, no tambor, eu tinha todos os dias, de segunda a sexta-feira, trabalho, de 6h30 da noite às 10 da noite. Não podia faltar um dia. Eu lembro uma vez que eu morava em Cidade Satélite e ensaiava na Vila de Ponta Negra. Então, eu chegava em casa às vezes meia-noite, porque o ensaio terminava 10 horas, até que pegar um ônibus para o Natal Shopping. Depois, para a Cidade Satélite. E eu lembro que uma vez eu cheguei 15 minutos atrasada, eu nunca esqueço esse dia. Porque eu peguei um ônibus errado, que não deu tempo de demorar a passar outro. João Marcelino não me deixou trabalhar nesse dia. Ele me deixou sentado, assistindo todo mundo por causa desses 15 dias. Gente, isso pra mim me marca até hoje. Assim, foi tão doloroso ficar sentada, de castigo, sem poder trabalhar. Que aí, depois desse dia, eu entendi que não, tem que chegar na hora. Tem que ter disciplina. Grande, né? Tem que ter disciplina, tem que respeitar os mestres, tem que trabalhar no colaborativo. Titina, você falava aí sobre a dificuldade, né, para o artista trabalhar, sobretudo aqui no Nordeste, que há uma diferença com relação ao que se percebe no eixo Rio-São Paulo. Você falando, certa vez você falou que nós vivemos numa terra muito, muito árida para as artes. É nesse sentido de que a nossa cultura, sobretudo para o teatro, a cultura nossa, que apesar de sermos muito ricos culturalmente, como conteúdo para o teatro, né? Como fornecedores de conteúdo, o nordestino ele é extremamente rico como fornecedor de conteúdo para o teatro. No entanto, nós somos
nós somos paupérrimos com relação à valorização desta arte. Eu não estou falando só nós como sociedade, mas como poder público também, como os mantenedores, alguém que teria condição de financiar um projeto como esse que você falou, de que as crianças do ensino básico elas fossem iniciadas às artes, elas fossem levadas com frequência ao teatro, ou as peças fossem até as escolas, para que elas tivessem um contato para que criassem gosto com relação a isso aí. E esse é um ponto para você fazer um fechamento, se você quiser, e um outro você colocou que com o Grupo Tambor, com o João Marcelino, é a primeira vez, você colocou isso numa entrevista, que você sentiu o teatro como profissionalização, o sentido de viver dele, né? Viver a partir dele. Porque quando eu falo o tambor, porque assim, até então meu trabalho era com Gesiel, uma coisa mais formativa e para escolas. O que é que acontece no tambor? Eu tenho, de fato, a responsabilidade de estar no grupo, eu tenho a disciplina de trabalhar todos os dias e eu sempre fui uma pessoa de muita sorte. O tambor, na época, existia em Natal a primeira lei de incentivo à cultura, que foi a Lei Mineiro, que chamava de Lei Mineiro, que era o Profim, que foi do que até então era vereador mineiro, que hoje Sim. Era para ser deputado, né, eu acho. Enfim. Isso. Então, o tambor teve uma verba para montar um espetáculo que foi o Príncipe do Barro Branco, que foi um espetáculo que foi marco no teatro natalense como um lugar de retomada, enfim. E mesmo que eu ganhasse um pouquinho, eu ganhava um pouquinho. Então, isso também, veja, eu tinha 19 anos, né, no momento e isso me fez vislumbrar também um futuro profissional. Ou seja, mesmo, é como se aquele pouco fosse um estímulo, entende? Para que eu acreditasse que aquilo ali pudesse ser um mercado, pudesse ser... E aí, eu sou de uma geração aqui em Natal, e eu sou uma geração, porque é uma geração mesmo, somos alguns, como Klaus Shakespeare, como parte do Carmim. Eu digo parte porque uns não eram daquele tempo, mas como o Carmim, como... Enfim, uma geração, porque tem de outros grupos também, que disseram assim, não, vamos tentar sobreviver de atores aqui em Natal. Não vamos atrás de outras profissões, não vamos fazer nas nossas horas vagas, vamos tentar sobreviver disso. Claro que no início isso não foi possível, todo mundo tinha outros trabalhos, mas já tinha isso comumente, assim, vamos procurar viver da nossa profissão. Desculpa, Titina, é como mais ou menos o pessoal da música também, do núcleo musical, Isaac Galvão, outros nomes nesse contexto também, né? Da dificuldade de viver da arte, mas de procurar viver da arte. Exatamente, inclusive porque Isaac é dessa geração. Sim. Zaqueu era eu chamei ele de Zaqueu. Zaqueu começou comigo no tambor. Juntos, na mesma fase, a gente é de uma mesma geração também. Isaac fez parte do Príncipe do Barro Branco, Narinha, Nara Kelly, Múcia Teixeira, Pedro Queiroga, esse era o grupo tambor. Maria de Lia, Netuno e João Marcelino, e Arinaldo. E nessa época também estava nascendo os Klaus, então a gente se encontrava, o estandarte estava assim, naquele momento, como espelho para todos nós. O Alegria ainda estava muito ativo, eu ia ver o Malas Artes. Se eu tiver injusto com outros grupos que eu não posso estar lembrada agora, mas... a gatinha tá querendo aparecer, minha gente. Linda. Não, fofinho. Qual foi a outra pergunta que você falou do incentivo, né? Era sobre a profissionalização e o outro é o que você estava falando um pouco antes. Que era sobre era mais ou menos esse mesmo contexto, né? A profissionalização e o fato de nós termos uma sociedade... Na frase sua, vivermos num local muito árido para as artes. Olha, em relação ao teatro, que eu acho que é onde eu posso falar melhor, eu estou no mercado, no nosso mercado aqui, eu vou dizer que desde 96, que foi quando eu entrei no tambor, para cá. Desse tempo para cá, vários cenários já aconteceram em relação ao teatro. Bom, quando eu comecei no tambor, a gente tinha uma tradição, o Alberto Maranhão estava em pleno vapor, o Sandoval Vanderlei também em pleno vapor. A gente tinha assim, montava uma peça, na maioria das vezes sem recursos, pedindo a iniciativa privada,
As fundações, elas não tinham editais, elas davam dinheiro direto, mas geralmente muito pouco. Você tem que ficar indo lá pedir passagem, não sei o quê. E a gente fazia 3 dias de apresentação no Alberto Maranhão, lotava, mas acabava. Depois a gente tentava temporada no Sandoval, que rolava mais, tinha temporadas no Sandoval. Mas a gente não tinha tradição de temporadas longas. Quinta a domingo, no Teatro X, não tinha. Eu lembro que nessa época também a gente começou essa campanha de tentar temporadas longas. O Grupo Tambor, que era o grupo que eu fazia parte, em 1998, lançou uma peça chamada Brincadeira de Bolso, onde a gente fez uma campanha de ficar 3 meses em temporada no teatrinho da Aliança Francesa. A nossa Aliança Francesa aqui tem um teatrinho. E foi muito interessante, porque a gente conseguiu essa temporada, era um valor baixinho que a gente pagava de pauta, por isso que isso era possível. E teve dias a gente não apresentar para ninguém. Mas a gente já sabia disso, porque a ideia era que a gente construísse uma temporada. Klaus Shakespeare, da mesma forma, nessa época bancou uma temporada num lugar chamado B52, que era um bar que tinha na Ribeira, nessa época a Ribeira muito efervescente também. Sim. E eles fizeram uma temporada muito maravilhosa no B52. Então a gente começa, aí o pessoal do Klaus também cria o projeto da Casa da Ribeira, de construção da Casa da Ribeira, que durou vários anos. E aí eles criaram um projeto chamado Na Rua da Casa, não sei se alguém aqui lembra. Saudades de dançar na Editã, que lindo. Então, eram coisas que a cidade estava com mais efervescência, eu sinto. Depois a Casa da Ribeira lançada. Depois a gente começa a conseguir fazer temporadas. Eu cheguei a fazer temporadas aqui com o Espetáculo Barra Shopping de 2 meses, de quinta a domingo, lotado na Casa da Ribeira. Klaus fez muita temporada também na Casa da Ribeira, com temporada de verão. Lembro da temporada do Klaus, assim, 3 meses, quinta a domingo do... Ai, meu Deus, é tanta peça na cabeça que eu esqueci o nome. Muito barulho por quase nada. Fomos conquistando plateias. O que é que eu acho que acontece hoje? Os nossos teatros começaram a fechar. E, sinceramente, eu acho que teatro fechado faz as pessoas perderem o hábito de ir ao teatro. A gente estava conquistando um hábito no teatro, de verdade, assim, dizer, Natal não tem público. Gente, acho ingrato dizer que a cidade não tem público, porque eu já vi muito público indo nos assistir. Eu já vi. Agora, isso é uma questão de hábito. Hoje a gente não tem o Sandoval Vanderlei aberto, hoje a gente não tem o Teatro Alberto Maranhão aberto, hoje a Casa da Ribeira, os meninos lutam porque não é seguro a Ribeira, então eles também têm dificuldade de levar público para lá. É difícil a gente manter esses espaços sozinhos. Fui dos Klaus, a gente manteve o barracão por um tempo. Hoje em dia seria impossível estar com aquele barracão aberto, porque os custos são muito altos. Então, assim, entende que a gente já viveu uma fase que não era tanto, já viveu uma fase melhor. Eu acho que hoje a gente não está numa fase tão boa. Mas que o público está aí, eu acredito que se a gente faz bons espetáculos, o público vai estar com a gente, sabe? Agora, os teatros precisam reabrir. Dizem que o Sandoval eu não sei, mas dizem que o Alberto Maranhão não está tão distante. E não brinque não, a gente pensa que não, mas esse teatro faz muita falta.